Meus queridos e amados, nos cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso lugar. Louvamos a Deus pela vida da igreja. Aleluia. Eu quero, em primeiro lugar, externar minha alegria, agradecendo a Deus por estar de volta em tão pouco tempo. Eu confesso aos irmãos que durante o tempo no qual nós passamos, eu que cerca de 20 anos, é a primeira vez que a gente volta tão rápido a uma determinada congregação que passamos. Mas eu quero agradecer a Deus pelo carinho dos irmãos. Eu quero agradecer a confiança do vosso pastor, tá certo? Em ter confiado mais uma vez e ter nos dado a incumbência de nos trazer uma palavra. Eu quero parabenizar o departamento, né? É o primeiro ano, é o Brasa Viva. Aleluia! E nesse primeiro ano engrandece ao Senhor com a sua bondade e grandeza. Louvamos a Deus por isso. Quero agradecer pela pessoa do pastor José Nildo Alves, vosso pastor, também ao vosso pastor Nildo Calado, pastor dessa igreja, pastor local. Eu quero agradecer pela vida dos amados irmãos que com carinho nos receberam hoje. Meu muito obrigado de coração. Há algumas reivindicações, os irmãos nos entendem, tá certo? Nós aprendemos de uma forma, querido, muito justa. Eu quero que os irmãos assim nos entendam o nosso método, o nosso modo de trabalhar com a igreja do Senhor. Mas nós viemos para aqui nessa noite para, juntamente com a igreja, nos alegrar, juntamente convosco. Você diz amém por isso? Esses últimos dias nós temos viajado bastante, tem sido cansativo, tem sido muito cansativo para nós. Nós temos ido a alguns lugares distantes até. Quero também externar domingo próximo, estaremos em Joaquim Gomes, no encerramento de um congresso. Também pedimos aos irmãos que orem por nós, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar. Meus queridos, eu gostaria de pedir permissão ao vosso pastor e ao departamento que escolheu o tema, tá certo? De Mateus capítulo 24, versículo número 13, e quero tomar como base nessa noite para nossa meditação o livro do Êxodo, no capítulo número 14, versículo 1 e 2, tá certo? Os irmãos quiserem acompanhar, eu costumo sempre dizer que é um costume que tenho e eu aprendi isso há muito tempo. A leitura devocional sendo feita, algumas pessoas às vezes dão o microfone e a igreja de pé, e eu não tenho esse costume, é algo na verdade que aprendi. Os irmãos querem acompanhar, é muito bom que os irmãos façam isso. Eu quero tomar como base Êxodo, capítulo número 14, versículo 1, versículo número 2. Amém, irmãos? Amém. E vou explicar para os irmãos daqui mais alguns instantes porque nós não iremos entrar diretamente no nosso tema, mas com certeza a palavra que iremos trazer nessa noite, ela vai chegar a associar-se um pouco com o texto do qual os irmãos escolheram. Amém? Os irmãos nos permitem assim? Êxodo capítulo 14, versículo 1, 2, nos diz a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: fala aos filhos de Israel que voltem, e que acampe diante de Pinhairote e Migdol, e o mar diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentarei o campo junto ao mar. Deixa eu repetir mais uma vez, versículo 2. Fala aos filhos de Israel que voltem, e que acampe diante de Pinhairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentarei o campo junto ao mar. Diga amém. Queremos pedir aos irmãos que orem por nós nessa noite, para que na medida e no tempo hábil de Deus possamos ministrar uma palavra, que esta possa alcançar o coração da igreja, ela possa nessa noite trazer algo que nos faça nos levantar, nos movimentar e nos erguer. Os textos no qual os irmãos escolheram, no versículo 24, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse texto no qual os irmãos escolheram, passaram a meditar com certeza,
nós meditamos nos textos, principalmente quando se trata dos princípios de dores, no qual a igreja irá passar ante o período do arrebatamento da igreja. Enquanto os irmãos escolheram esse tema, olhávamos para nós e via exatamente a igreja neste perfil. E o perfil no qual os irmãos têm colocado é um perfil maravilhoso quando nós olhamos para o texto. Aquele que perseverar até o fim. Mas o texto bíblico, ele não é apenas um isolamento. O texto bíblico, ele é esclarecido de cima para baixo e também contornando, terminando assim a um versículo ou um capítulo e continuando em outro. Então não é simplesmente um versículo isolado que se determina aquilo que muitas das vezes nós queremos falar. Para entrarmos nesse texto, nós precisamos voltar exatamente e falar tudo a respeito do que os irmãos já viram, do que está acontecendo, rumores e rumores de guerra. Nós estamos vendo lutas e lutas, nós estamos vendo a igreja partindo para a sua reta final. E nesse contexto, com toda certeza, nós iríamos tratar de tema que na verdade podia esse ser um pouco apertado, porque na verdade é um texto que talvez, se fosse no período da tarde, pudéssemos trazer uma palavra meditando dentro dele. Mas permita-me, os irmãos, nos trazer uma palavra nessa noite, trazendo como tema: Deus coloca no beco, ou melhor, quando Deus nos coloca em um beco sem saída. Quando o Senhor nos permite, ou Ele permite, da sua parte, nos colocar num beco sem saída. Você já se viu em um beco sem saída? Você já se viu em uma rua que ela não tem saída? Você já se deparou algumas vezes em um lugar que você entra, mas não tem volta? Na verdade, se você quiser voltar, tem que ser pelo mesmo caminho. Esta é a mensagem que nós queremos trazer para os amados e queridos irmãos nessa noite. E ela trata também da perseverança da igreja. Ela nessa noite irá falar conosco aos nossos corações. E aprove Deus, na medida do possível, sem cansarmos os irmãos, trazer uma rápida palavra sobre o tema: quando Deus nos coloca num beco sem saída. Aleluia! Enfatizar por isso que você tem que colocar como base Deus. Preste bastante atenção. Eu não estou falando do homem em si, eu não estou falando de alguém, eu estou falando de Deus. Quando nós falamos de Deus, nós sabemos que o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. E me permita nessa noite tratar exatamente do texto. Quando Israel saíra do Egito, a Bíblia diz, no capítulo 49 do livro do Gênesis, que quando José, já muito velho de idade, ele chama os seus irmãos, assim diz: certamente o Senhor vos visitará, e quando Ele vos visitar, levai consigo também os meus ossos para enterrar na terra na qual o Senhor tem prometido aos nossos pais. E verdadeiramente determinara José, sabendo ele que isso haveria de ter tempo, e verdadeiramente foi 430 anos Israel servindo no Egito. Mas o Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. O mesmo Deus que cumpre, Ele executa. E nessa noite nós queremos falar com os irmãos exatamente o fator, como Israel, ele saiu deste beco sem saída. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira. Eu costumo dizer uma coisa, como diz o Apocalipse, o Senhor diz no capítulo de número 3, eis que diante de vós eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Você já leu? Tendo pouca força, honraste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que eu quero dizer para a igreja é que Deus, Ele abriu a porta e, no entanto, nunca fechou essa porta. A porta continua aberta. Ele não fecha aquilo que Ele abre. Na verdade, são as circunstâncias, na verdade, são os becos sem saída, que muitas das vezes nós vemos a porta fechar. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, em nome de Jesus, a porta está aberta. Diga bem por isso. Meus queridos e amados irmãos, quando o Senhor ele tem chamado a Moisés, e quando é jogado no rio Nilo, desde aquele instante o Senhor escolhera Moisés. O Senhor deu uma chamada na vida de Moisés, desde quando jogaram nas águas. E durante 40 anos, Moisés
desde a antiguidade, do tempo primitivo, até um povo colonizado, um povo mais evoluído que tinha naquela época. Porém, no tempo seguinte, Moisés, depois de 40 anos, Moisés, ele tomou pelas mãos aquilo que ele achava que resolvia de qualquer maneira e fugiu. Flávio José classifica que Moisés, ele era um general, ganhou muitas guerras para Faraó, mas o propósito de Deus, irmão, não é vencer com a força bruta. O melhor de Deus é que ele não vence para o homem com a força bruta. O melhor de Deus é que ele não tem astúcia, não. Ele trabalha de uma forma coerente, até o ponto em que o homem entenda que Deus está trabalhando. Muitas das vezes ele perde a bênção de Deus, por não compreender que Deus está trabalhando na vida dele, mas Deus está trabalhando, diga bem por isso. Depois de 40 anos, deixa eu me meter, eu tenho pouco tempo para isso. Depois de 40 anos, Moisés já está sentando o rebanho de Jetro, no Monte Horebe, o monte de Deus. Moisés se depara, todos nós conhecemos no capítulo número 3 do livro do Êxodo. Moisés se depara com uma sarça ardente, ou uma sarça pegando fogo. Moisés se depara e dá de encontro àquela forma tão maravilhosa que vira, e tentou agora tentar se virar e olhar para aquilo que estava por trás da sarça. E o Senhor, ele brada detrás da sarça e diz: Moisés. E Moisés, naquele momento, ele para e ele diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Isso fala, querido, de obediência. Isso fala de compromisso. Isso fala de aceitar regra. Isso fala, querido, que nós devemos exatamente estar dentro desse contexto. Quando Moisés, assim é indargado por Deus, nós podemos perguntar uma coisa. Moisés agora, todo questionado, pergunta: como ele me conhece? E como ele sabe o meu nome? E como sabe ele que eu estou calçado? E Deus se apresentou a Moisés exatamente como Deus, e nós sabemos que Deus não é nome, Deus é aquele que ele é, nós sabemos, mas o Senhor se apresenta para Moisés e diz o seguinte: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Quando ele diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo: Moisés, eu sou o Deus da promessa, eu sou o Deus que quando prometo eu cumpro o que prometo, eu sou o Deus e quando eu digo que vou fazer eu faço, eu sou o Deus que não volta atrás da minha palavra, porque a Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele é o Deus da promessa, aquilo que ele te prometeu ele vai cumprir, porque ele é fiel. Você pode dizer amém por isso? Aleluia, 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 aleluia. Eu quero mobilizar a igreja nessa noite. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado, olha para ele agora nesse momento, olha com carinho no olho dele e diz: Deus é um Deus de promessa. Tu tem promessa, amigo, que diz assim: tu tem promessa de Deus, ela irá se cumprir. Promessa de Deus não falha, ele não pode mentir, ele é Deus poderoso e tu não pode fazer porque chorar, você vai vencer. Ele disse para Abraão, no capítulo 12, no versículo 1, quando ele chamava-se Abraão, ele disse: Abraão, sai do lado da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra da qual eu te mostrarei, e eis que farei de ti uma grande nação. E a Bíblia diz para Abraão assim: aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E você é o melhor, e Abraão foi um homem sucedido na terra, foi abençoado por Deus, teve muita riqueza, porque Deus é o Deus que cumpre a sua promessa. Quem está esperando aqui no Senhor? Quem tem promessa de Deus? Ao mesmo ponto ele disse: Moisés, eu sou o Deus de Isaac. Quando ele diz que é o Deus de Isaac, ele diz: eu sou o Deus da aliança. E quando eu formo uma aliança, eu não quebro a minha aliança. Deus fez uma aliança contigo, Deus fez um pacto com você, Deus te prometeu, ele fez uma aliança, e a aliança que Deus ele faz, ele não quebra. Então fique de pé. Se alguém está dizendo que você não vai vencer, diga: o meu Deus é o Deus de aliança, e a sua aliança não é quebrada. Aleluia. Ao
diz: eu sou o Deus de Jacó. Quando ele diz que era o Deus de Jacó, ele estava dizendo: Moisés, eu sou o Deus de mudança. Eu sou o Deus de mudança. Eu sou aquele que muda os projetos. Eu sou aquele que muda os planos. Eu sou aquele que vira a página da história. Eu sou aquele que tira da sacheta e coloca, aleluia, diante de posição. Eu sou aquele que tira da lama e coloca em um lugar de destaque. Eu sou o Deus de mudança. Eu sou o Deus que pega aquele que é trapaceiro, aquele que engana, aquele que não faz as coisas certas, aquele que está escondido por trás, aquele que não demonstra, aquele que diz que é, mas não é, aquele que se apresenta dizendo que pode, mas não pode. Ele vai mudar o caráter de crente aqui. Ele vai mudar a vida de crente aqui neste lugar. Quem diz amém? Quem diz amém? Quem diz amém? Quem diz amém? Promessa de Deus. Ele é Deus de mudança. Se ele diz que ele é Deus de mudança, ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar o teu modo de ser, o teu modo de pensar e o teu modo de agir. Mas deixa eu andar para frente, porque se eu não andar, com toda certeza não tem nem como terminar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Deus, nessa noite, Ele tem nos trazido a este lugar para mostrar que Ele era um Deus zeloso. A Bíblia diz que quando a sarça ardia, a sarça representa Israel. Nós sabemos, querido, que a sarça, ela representa Israel. O fogo representava o clamor de Israel. Israel na sua degradação espiritual. Israel demonstrado pela sarça e o fogo representando o clamor do povo. E Deus estava dizendo: está aí Israel, está aí o fogo queimando, mas eu não me esqueci de Israel. E hoje eu faço mais uma vez, eu volto a promessa que eu prometi ao meu povo. Agora eu faço menção da palavra de José. Eu vou visitar a família, eu vou visitar filho, eu vou visitar pai, eu vou visitar mãe, eu vou visitar a igreja, eu vou visitar o pleno, eu vou visitar pastor, eu vou levantar quem está caído, porque sou eu que mando, aleluia. Senhor, me determine e faço como quero. Na minha igreja diz o Senhor dos Senhores. Ele está aqui nesse lugar, todos podem dizer amém. Ele está aqui nessa noite, Ele está presente no meio dos obreiros, Ele está presente no departamento de visitante, Ele está presente no lugar visitante, Ele está na nave da igreja, Ele está no púlpito da igreja, Ele está no santuário. A chama da glória de Deus está aqui. Eu posso sentir a chama da glória, eu posso sentir. Eita, que quintura terrível aqui nessa noite. A glória de Deus está neste lugar. Oh, glória! Meus amados queridos, quando Deus envia Moisés a Faraó, você presta bastante atenção. Moisés, ele fez 1001 dificuldade para não ir. Sempre é assim. Quando alguém é chamado para fazer algo da parte de Deus, ele sempre diz que não pode, ele sempre diz que não tem, ele sempre diz que não tem condição. E quando Moisés, ainda questionando, chega para Deus e diz assim: Deus, Senhor, e eu vou me apresentar como a Faraó. E Deus disse: Moisés, quer que tu tenha na tua mão, deixa somente começar. Tu tem o que na tua mão? Eu disse: tem uma vara. Eu disse: estende a vara. E a Bíblia diz que Moisés estendeu a vara virou-se e tornou-se uma cobra. Os irmãos sabem disso. E o melhor de tudo é que você lê na Bíblia que era Moisés correndo e a serpente atrás de Moisés. Era Moisés na frente e a serpente atrás. É o que me chama a atenção com isso. Sabe o que é? Daqui na frente você vai entender o porquê. Porque, querido, é bom ser perseguido. Porque é bom, irmão. Ele não pode estar muito quieto, que ele não pode estar muito acomodado, porque quando o crente se acomoda, ele perde a bênção de Deus. E muitas das vezes Deus coloca o crente em determinada situação para ele se lembrar que Deus tem o controle de tudo, para que ele não possa se contar de uma só forma. Deus faz ele se erguer para se levantar e se movimentar. Você não foi chamado para estar sentado, escute. Aí Moisés, a serpente correndo. Aí Deus diz: Moisés, pega a serpente, pega ela pela cauda. Você já viu isso? Pega a serpente pela cauda. Mas Deus, como é? Ninguém nunca viu. Quem aqui já viu curador de cobra em feira? Quem já viu aqui? Sim, ainda bem que alguém já viu curador de cobra. Mas você já viu algum curador de cobra ter coragem de pegar a cobra pela cauda?
ele pega na cabeça, não é? Mas Deus disse para você não vai pegar ela na cabeça não, você vai pegá-la pela cauda. Sabe por quê? Tinha uma promessa no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que quem era o único que ia pensar, ou ia pegar e pisar a cabeça da serpente, esse se chamava Jesus de Nazaré, leão da tribo de Judá, morto na cruz do Calvário.